CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você nesta manhã de sábado, dia 14 de setembro de 2024. Começa agora o CBN Universidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente traz informações sobre pesquisa científica, educação, formação, desenvolvimento e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Erivaldo Laurindo. Bom dia, eu sou Edson Tavares. Estou convidando você a ficar conosco até às 10 da manhã com o CBN Universidade. Um programa feito por servidores e estagiários da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, fruto de uma parceria da universidade com a rádio CBN Campina Grande. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Saúde. Um projeto da UEPB vai à Feira Central monitorar a saúde dos feirantes. Setembro Amarelo, no mês dos cuidados com a saúde mental, uma reportagem fala sobre um projeto que criou grupos de apoio à saúde psicológica de idosos. Financiamento da ciência. O UEPB tem projeto aprovado com maior valor financiado pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos. Entrevista. Neste sábado falamos com o professor Felipe Reis Melo sobre a colonização da Palestina. Temática debatida durante a Semana de Relações Internacionais no Campus 5 da UEPB. Cinema e literatura. Projeto promove a exibição de filmes de obras clássicas da literatura brasileira no Campus 1 em Campina Grande. E ainda, casal de bailarinos formado pela UEPB deve participar de intercâmbio de dança na Alemanha. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente começa falando sobre atividades de internacionalização da UEPB. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior e a Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba, FAPESC, lançaram um edital para selecionar propostas para receber professores visitantes estrangeiros que atuam e residem no exterior. A ideia é que esses professores desenvolvam atividades que ajudem a ampliar as ações de internacionalização dos programas de pós-graduação e dos núcleos de pesquisa estratégica das instituições de ensino superior da Paraíba, além dos institutos ou centros públicos de pesquisa e desenvolvimento no Estado. Estão sendo oferecidas 10 vagas que podem ser destinadas tanto para propostas que englobem a Universidade Estadual da Paraíba, quanto outras 7 instituições de ensino e pesquisa que atuam na Paraíba. As propostas serão contempladas com 2 tipos de benefício: bolsa com 3 cotas mensais no valor de R$15 mil e auxílio passagem no valor de R$7 mil. As inscrições de propostas vão até o dia 17 de setembro. O edital completo você pode acessar na seção de editais do site FAPESC, fapesc.rpp.br/editais. E por falar em internacionalização, a Coordenadoria de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba apresentou as 5 propostas de estudantes de pós-graduação contempladas no programa Paraíba Sem Fronteiras, modalidade pós-graduação. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba e executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, a FAPESC. A ideia é promover o desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico de estudantes da Paraíba no exterior. As 5 propostas contempladas foram selecionadas para intercâmbios acadêmicos em instituições de ensino superior ao redor do mundo. Cada estudante desenvolverá projetos que contribuam com a sua área de desenvolvimento, além de promover troca de conhecimento e experiências internacionais. As propostas foram direcionadas para os Estados Unidos, Portugal, Itália e Canadá. Os estudantes são de 3 programas de pós-graduação da UEPB: Relações Internacionais, Ciência e Tecnologia Ambiental e Ciências Farmacêuticas. Agora, mudando de assunto, estamos no mês de setembro.
um mês no qual os profissionais de saúde reforçam a importância dos cuidados com a saúde mental. É o Setembro Amarelo, lembrando que não são apenas as doenças do corpo que importam. As da mente também precisam de atenção e podem levar a problemas graves. Um projeto da UEPB criou grupos de apoio à saúde mental de idosos. Vamos conhecer mais sobre este projeto na reportagem de Ana Flávia Souza. Com um calendário marcado por cores ao longo do ano, o mês de setembro já é reconhecido pelo Amarelo, que traz consigo a campanha de prevenção ao suicídio e os cuidados com a saúde da mente. Visando a importância de trabalhar questões psicológicas em qualquer estágio da vida, os departamentos de farmácia e psicologia do Campus 1 da UEPB, através do projeto de educação tutorial PET Farmácia, criaram grupos de apoio à saúde mental de idosos em uma unidade básica de saúde de Campina Grande. A professora Maria do Socorro, do Departamento de Farmácia, é a coordenadora do projeto. Sou do Departamento de Farmácia da UEPB e desenvolvo, na Unidade Básica de Saúde Bono de Filho, o estágio supervisionado em cuidados farmacêuticos, e lá a gente também, nessa unidade, a gente desenvolve o programa de educação tutorial, que é o PET Farmácia UEPB. Então, todos os meses, a gente trabalha com pacientes portadores de hipertensão e diabetes. E uma das necessidades deles era justamente um grupo que trabalhasse melhor essa questão da autoestima, a questão do bom relacionamento, do seu autoconhecimento, de vivenciar melhor os seus problemas, de se entender melhor. E farmácia, a gente trabalha com medicamento. Então, eu fiz um convite à professora Pamela, do Departamento de Psicologia, e ela aceitou em desenvolver também um estágio em psicologia lá na UBS Bono de Filho, e também um projeto de extensão. Então, a parceria surgiu dessa necessidade dos pacientes. A parceria fechada entre farmácia e psicologia oferta as habilidades respectivas de cada curso para os grupos terapêuticos, como explica a professora Maria do Socorro. Nós, do Departamento de Farmácia, a gente fica apoiando, organizando tudo que é necessário para um bom desenvolvimento do grupo. E a professora Pamela, que é psicóloga, juntamente com os alunos de psicologia, eles realizam as dinâmicas, a seleção dos temas, toda essa parte que envolve o tratamento da psicologia. E juntas, a gente traça as metas, define as metas para que o projeto, ele tenha realmente sucesso. Os encontros em grupo acontecem semanalmente. A professora explica como funciona a seleção para participar do projeto. Então, para selecionar o grupo de saúde mental, nós utilizamos escalas que são padronizadas. Utilizamos escalas para depressão e para ansiedade. Então, aqueles pacientes que se enquadraram, eles foram convidados a participar. E os encontros acontecem semanalmente. Temos 2 grupos. O grupo Conexão, que a escolha dos nomes foi feita pelos próprios pacientes. O grupo Conexão é na sexta-feira, às 9 horas, e o grupo Partilhar, na sexta-feira, também, mais 10 horas da manhã. Então, a gente mantém 60 minutos de trabalho, todas as semanas. Vindos de uma época na qual a saúde mental não era um tema importante, os idosos se desprendem de antigos tabus e vão em busca de qualidade de vida. João Alfredo de Souza, aluno de farmácia e membro do projeto, comenta sobre os benefícios dessas reuniões. Podemos destacar a redução da ansiedade e depressão, porque a participação no grupo vai ajudar os idosos a lidar com sentimentos de solidão, de ansiedade e tristeza. Vai promover um bem-estar imediato, porque é um momento muito satisfatório de troca de experiências, sentimentos, no qual os pacientes, os idosos em questão, eles vão se identificando, suas histórias uns com os outros. Isso vai ajudar a manter uma socialização, uma interação entre eles e entre a gente como profissionais da área da saúde, melhorando assim o humor de todos os participantes do grupo, gerando novas conexões. Não é à toa que o grupo no qual participo é intitulado Conexões,
E além disso, promovemos também o autoconhecimento. Né? Isso porque muitas das vezes em um relato de experiência de um dos pacientes, só pelo fato dele ali estar relatando um acontecimento da vida, um sentimento, ele vai realizar uma atividade de autoconhecimento, o que vai ajudar ele a compreender melhor ainda os sentimentos e os pensamentos dele, o que vai fortalecer assim o emocional. Os resultados das práticas abordadas vão surgindo ao longo dos encontros. João Alfredo conta como a avaliação desses resultados nos pacientes é realizada. No que diz respeito à avaliação dos resultados dos pacientes, ela ocorre através de depoimentos dos próprios pacientes, no qual eles vão relatar como está sendo o seu dia a dia, como eles estão lidando com as adversidades enfrentadas no dia a dia, como eles estão se relacionando tanto com a família quanto com os amigos, vizinhos, entendeu? Como eles lidam com situações de estresse, como eles estão se sentindo ao participar do grupo. Então, a partir de todos esses relatos que ocorre a avaliação dos resultados dos nossos pacientes do projeto de saúde mental para idosos. Ana Flávia Souza, para o CBN Universidade. Obrigado, Ana Flávia Souza, pela reportagem. Vamos para o nosso primeiro intervalo no CBN Universidade. No próximo bloco, vamos falar sobre um projeto de prevenção e monitoramento de doenças crônicas na Feira Central de Campina Grande. Tem também a coluna de Juliana Marques, que hoje aborda os efeitos psicológicos da desinformação. Não saia daí que a gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. As doenças crônicas são muito comuns. Diabetes, hipertensão e várias outras acometem um número significativo de pessoas, levando à redução da qualidade de vida e, em muitos casos, acabam causando a morte do indivíduo. Para evitar desenvolvê-las, é preciso cuidar da saúde diariamente e fazer avaliações periódicas. Mas na correria do dia a dia, muita gente deixa de lado essas recomendações. Pensando nisso, um projeto da UEPB vai à Feira Central para ajudar no monitoramento da saúde dos feirantes, que passam o dia trabalhando e frequentemente acabam descuidando da saúde. A repórter Tailane Almeida procurou saber mais sobre esse projeto e conta agora pra gente na reportagem. Diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade. Essas são algumas das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, doenças que derivam de fatores genéticos, fisiológicos e até mesmo do estilo de vida. São doenças que afetam milhares de pessoas, sendo responsáveis por 75% das mortes no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pensando nisso, o Núcleo de Educação e Atenção em Saúde da UEPB criou o projeto Educação e Saúde na Feira Central de Campina Grande, doenças crônicas não transmissíveis, como explica a coordenadora do projeto, a professora Clésia Pachu. O motivo de ter escolhido o tema doenças crônicas não transmissíveis remete justamente ao número exorbitante de pessoas afetadas por elas, né? Quem de nós não conhecemos uma pessoa, até mesmo não temos na família, pessoas afetadas pelo diabetes, pela hipertensão, pela obesidade. Então, uma forma que nós encontramos enquanto profissionais de saúde é justamente efetuar essa intervenção diante das comunidades que nós assistimos, vislumbrando a redução do número de pessoas acometidas com tais doenças, como também amenizar o sofrimento das que hoje já convivem com esse tipo de adoecimento. As ações acontecem na Feira Central para sensibilizar os feirantes que não sentem a necessidade ou não têm tempo, devido à correria do dia a dia, de procurar profissionais da saúde. O objetivo do trabalho na Feira Central é minimizar os danos causados ou a virem a ser causados em virtude das doenças crônicas não transmissíveis. A gente faz um trabalho de educação em saúde, né? Faz a verificação da pressão, nós conversamos acerca do uso de medicamentos e também como é dispensado esse medicamento, como eles devem, quais são as práticas
positivas para o dia a dia do feirante. Brenda Azevedo, extensionista do projeto e estudante de enfermagem da UEPB, explica sobre os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento dessas doenças. Basicamente, existem 2 tipos de fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, que são os fatores modificáveis e os não modificáveis. Os modificáveis estão relacionados com o estilo de vida da pessoa, então, sedentarismo, uma dieta inadequada, obesidade, consumo de bebida alcoólica de forma excessiva, tabagismo. Já os fatores não modificáveis estão relacionados com fatores intrínsecos da pessoa. Por exemplo, idade. Pessoas com idade mais avançada têm essa predisposição maior a adquirir doenças crônicas não transmissíveis. E também tem a questão da hereditariedade, né? Doenças que estão na sua linhagem familiar, né? Que seus pais, seus avós, eles possuem, você já tem essa predisposição aumentada para adquirir também. De acordo com a extensionista, para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, é necessário ter hábitos de vida mais saudáveis e realizar exames médicos regularmente. Para a gente prevenir as doenças crônicas, é fundamental a adesão a um estilo de vida mais saudável. A chave para a prevenção é essa, é você agir com relação aos fatores de risco modificáveis. Então, realizar exercício físico, ter uma dieta balanceada, reduzir o consumo de álcool e de cigarro. E também é importantíssimo realizar o acompanhamento do seu estado de saúde, realizando exames e consultas de forma regular e periodicamente. Então, um teste de glicemia capilar, uma aferição de pressão, realizar hemogramas também e outros exames que são importantes para que os profissionais de saúde acompanhem o estado de saúde do indivíduo e consigam oferecer orientações pertinentes e cuidados pertinentes àquele indivíduo. Tailane Almeida para o CBN Universidade. Obrigado pela interessante matéria, minha querida Tailane Almeida. Segundo sábado do mês, e você, ouvinte do CBN Universidade, já sabe que tem participação de Juliana Marques, com a coluna Desvendando a Desinformação. E hoje ela aborda os efeitos psicológicos da desinformação. Vamos conferir. Desvendando a Desinformação, com Juliana Marques. Olá! Hoje vamos falar sobre um tema que tem afetado a sociedade e causado muitos danos à saúde mental das pessoas, a desinformação. Em um mundo cada vez mais conectado, estamos mais vulneráveis a informações falsas que se espalham rapidamente. Mas como essas informações se propagam? E quais são os impactos psicológicos dessa desinformação? Fique conosco para entender melhor. Vamos começar falando o que é desinformação. Em linhas gerais, trata-se de informações falsas ou enganosas disseminadas intencionalmente para enganar pessoas. Essa prática não é nova, mas a internet e as plataformas sociodigitais ampliaram seu alcance. Os efeitos psicológicos da desinformação podem ser profundos. Primeiramente, ela pode causar ansiedade e estresse quando nos deparamos com informações conflitantes ou alarmantes. Isso ativa o sistema de resposta, causando tensão e preocupação. Mas como a desinformação se espalha tão eficazmente? Existem várias táticas psicológicas em jogo. Uma delas é o viés de confirmação. As pessoas tendem a acreditar em informações que confirmam suas crenças pré-existentes. Os criadores de desinformação exploram isso, direcionando o conteúdo que reforça o que já pensamos, tornando-o mais fácil de ser aceito. Outra tática é o apelo emocional. Informações que evocam reações como raiva ou medo são mais propensas a serem compartilhadas. Esses sentimentos intensos podem nos levar a espalhar informações sem verificar a veracidade, contribuindo para a rápida disseminação de boatos e mentiras. Além disso, o fenômeno da câmara de eco intensifica a propagação da desinformação. As plataformas usam algoritmos que nos mostram conteúdo com o qual já interagimos ou que é popular entre os nossos contatos. Isso cria um ambiente onde somos expostos repetidamente às mesmas informações, reforçando nossas crenças e dificultando a exposição a diferentes perspectivas.
A psicóloga e professora do Departamento de Psicologia e do Mestrado em Psicologia da Saúde da UEPB, professora Josivânia Silva, compartilha conosco uma análise sobre essa conjuntura. Esse assunto é muito importante e me faz lembrar uma frase do filme Homem-Aranha Longe de Casa que dizia mais ou menos assim: hoje em dia as pessoas querem acreditar em algo e elas acabam acreditando em tudo. A desinformação se aproveita disso, prejudica a nossa saúde mental e as nossas relações sociais. Todos nós já devem ter visto dietas milagrosas nas redes sociais que levam a comportamentos prejudiciais. Já recebi mensagem em grupos religiosos dizendo que a depressão era coisa espiritual, coisa de pecado. Isso contribui para o abandono do tratamento e aumenta o sofrimento das pessoas. Então fique atento a canais de informação que sejam confiáveis, que apresentam evidências e que corrigem os erros quando cometem. Desconfie de apelos emocionais que dizem para não se informar em outros lugares. Para proteger a nossa saúde mental, é fundamental o pensamento crítico e verificar as fontes de informações. Pois é, a informação é poderosa, mas a desinformação pode ser devastadora. Manter-se bem informado e crítico é essencial para a nossa saúde mental e para a construção de uma sociedade mais justa e esclarecida. Agradecemos sua atenção e esperamos que esse programa tenha trazido luz a um tema tão importante. Fique conosco para mais diálogos relevantes e informativos. Até a próxima! Obrigado, Juliana, e até a próxima, já com data marcada para a coluna Desvendando a Desinformação, no sábado, dia 12 de outubro. E depois do intervalo tem informações sobre a Semana de Relações Internacionais, realizada no Campus 5 da UEPB, que promoveu uma série de atividades. Nós vamos conversar com o professor Felipe Reis sobre a colonização da Palestina, que foi um dos temas debatidos no evento. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Uma boa notícia. A Universidade Estadual da Paraíba confirmou a aprovação do maior projeto financiado pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos na instituição. Com o projeto Expansão da Infraestrutura da Central Multiusuário de Análise e Caracterização Químico-Biológica, a instituição aprovou o valor de cerca de R$ 9 milhões. O projeto teve o terceiro maior valor financiado entre todos os projetos aprovados. A UEPB ficou na 39ª posição nacional, com nota 4,62. A nota máxima é de 5 pontos, classificando-se como a 4ª instituição dentre todas as universidades estaduais do país e a 5ª do Nordeste. O professor Elkeli Amen, coordenador-geral e um dos responsáveis pelo funcionamento da Central Multiusuário de Análise e Caracterização Químico-Biológica, falou sobre essa conquista. Nesta chamada, a UEPB foi contemplada com um montante de aproximadamente R$ 9 milhões, sendo a 4ª colocada entre todas as instituições de ensino estaduais do país e a 5ª colocada entre todas as instituições do Nordeste. Este resultado confirma os avanços que nossa instituição vem alcançando nos últimos anos com relação à pesquisa e à pós-graduação e valoriza nosso corpo docente, discente e técnico. O valor aprovado neste edital vai ser destinado para a compra de equipamentos de grande porte e irão integrar a infraestrutura multiusuária da UEPB, sendo alocados no CMAC-Quimbio, um dos laboratórios multiusuários de nossa instituição, e terão como função atender a demanda da análise de toda a nossa comunidade e também das instituições parceiras do nosso estado e empresas de base tecnológica. A nossa expectativa é que estes equipamentos já estejam disponíveis para nossos pesquisadores e alunos no próximo ano. E a previsão é que os recursos financeiros já estejam disponíveis para a UEPB até o fim deste ano. E como o professor falou, os novos equipamentos devem ser disponibilizados para a comunidade acadêmica e científica, empresas de base tecnológica, empresas públicas e privadas, a partir do segundo semestre de 2025. O Campus 5 da UEPB, em João Pessoa, realizou no início de setembro a Semana de Relações Internacionais, com uma vasta programação. Entre os temas abordados no evento, houve uma mesa redonda sobre a colonização da Palestina. E sobre esse assunto, conversamos agora com o professor Felipe Reis Melo. Professor,
Os conflitos entre Israel e Palestina têm se intensificado. De forma abrangente, explique para a gente quando surgiram os primeiros registros de conflitos entre palestinos e israelenses. O conflito entre palestinos e israelenses tem início em 1948, com a criação do Estado de Israel. Antes disso, não havia histórico de conflitos. Na verdade, os árabes e os judeus conviveram relativamente bem em várias partes do mundo, no Oriente Médio e em outros países, pacificamente. Nunca houve problemas de conflito. A partir da criação do Estado de Israel, é que o conflito se inicia porque o Estado de Israel nasce nas terras onde os palestinos estavam. Então há uma expropriação, uma expulsão da população palestina e, a partir de 1948, os territórios palestinos passam a ser ocupados exclusivamente pelos israelenses. Então, daí começa todo o problema e principalmente a partir de 1967, que é quando Israel invade o que restava dos territórios palestinos e hoje ocupa toda a Palestina. Então, a partir daí é que se inicia o conflito entre esses dois povos. A diáspora dos judeus para o território palestino cresceu principalmente durante a perseguição nazista aos judeus. Isso teria impulsionado a criação do Estado de Israel, professor? A Palestina ocorre principalmente na primeira metade do século XX. Em 1917, o diplomata britânico Balfour faz uma declaração que ficou muito conhecida como Declaração de Balfour. Ele se comprometia com a comunidade judaica, britânica e europeia a colaborar para a criação do Estado de Israel na Palestina. Então, a partir de 1918, que é quando ocorre o fim da Primeira Guerra Mundial e o Império Turco-Otomano, que era quem dominava aquela área, perde essas terras, o Reino Unido ocupa e passa a administrar a Palestina. Então, foi sob o mandato britânico que ocorreu uma grande imigração de judeus para a Palestina, já pensando nessa criação do Estado de Israel, que se previa fazer no futuro. Com a Segunda Guerra Mundial e o extermínio dos judeus pelos nazistas, isso sem dúvida que fortaleceu a causa dos sionistas, porque isso causou uma comoção internacional. Então, essa posição dos sionistas de defender que era necessário um país para os judeus, isso se fortalece, sem dúvida nenhuma. Como surgiu a criação do Estado de Israel? Qual o papel da ONU, dos outros países e como essa decisão refletiu na população palestina? A criação do Estado de Israel é votada nas Nações Unidas, que era uma organização recém-criada, foi votada em 1947, em novembro, e teve o apoio das principais potências. O Reino Unido, o principal responsável pela viabilização do Estado de Israel na Palestina, já que o Reino Unido controlava aquela região. A União Soviética aprovou, os Estados Unidos aprovaram, além do Reino Unido, obviamente, e do Brasil também, que por sinal a sessão foi presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Para a população palestina, isso foi uma catástrofe. Eles têm uma palavra em árabe que se chama Nakba, que significa justamente isso, porque representou a destruição de mais de 500 pequenos vilarejos e cidades onde eles habitavam, porque essa região foi designada pela ONU para que fosse construído ali o Estado de Israel. Portanto, a Palestina foi dividida sem consultar a população local que ali morava já há séculos, justamente os palestinos, e foi estabelecido que 53% da Palestina deveria ser o Estado de Israel e 47% deveria ser o Estado da Palestina. Quais as principais motivações que levam a Palestina a querer criar um Estado nacional para os palestinos? O povo palestino não teve o seu Estado criado, apesar de que, no plano original das Nações Unidas, era para serem criados dois Estados, o Estado palestino e o Estado
israelense. O Estado palestino não foi criado por uma série de razões, mas talvez principalmente pela não concordância dos países árabes limítrofes, como Iraque, Síria, Egito, Líbano, Jordânia. Esses países não contribuíram para que esse Estado pudesse ser formado. Os palestinos não tinham força política para se organizar, eles precisavam do apoio de outros países árabes vizinhos. Os países árabes, na verdade, tentaram impedir, né, a criação do Estado de Israel e surgiu, em 1948, a primeira guerra entre árabes e israelenses, que foi em 1948. Nessa guerra, Israel ocupa não só o território que a ONU lhe havia designado, ou seja, os 53% da Palestina, mas ocupa mais, ou seja, avança sobre o território dos palestinos e acaba a guerra de 1948 com Israel ocupando 78% do território da Palestina e os palestinos ficando apenas em 22%, divididos entre Jerusalém, leste, Cisjordânia e faixa de Gaza. Por isso que os palestinos chamam esse evento de 1948 de Nakba, essa catástrofe, né, que expulsou mais de 700 mil palestinos de suas casas. Na atual conjuntura, professor, qual seria uma solução efetiva para os conflitos israelenses e palestinos? Na minha avaliação, o principal problema, né, da manutenção da violência na região é justamente a manutenção da colonização e da ocupação da Cisjordânia, da faixa de Gaza e de Jerusalém Leste. Se Israel se retirasse desses territórios palestinos que ocupou em 1967, praticamente nós teríamos finalizado o maior problema de violência na região, né? Porque é essa colonização de uma potência estrangeira que estimula os movimentos palestinos de repulsa dessa colonização e também a própria manutenção, né, dessa potência estrangeira nos territórios palestinos é, por si só, né, a agressão que mantém diariamente a população palestina nessa situação. Obrigado, professor Felipe Reis, pela entrevista aqui no CBN Universidade, cuja produção foi de Karen Cirne. E antes de chamar o intervalo, Erivaldo, tem mais uma informação. A comissão organizadora da primeira semana de Educação, Ciência e Tecnologia do Centro de Ciência e Tecnologia da UEPB está com edital aberto para estudantes de cursos de graduação, de licenciatura e bacharelado, como também de pós-graduação do CCT, que tenham interesse em atuar como monitores da gestão do evento. O edital prevê 77 vagas divididas entre as áreas que integram o centro, sendo 20 para computação, 10 para estudantes de engenharia sanitária e ambiental, outras 10 de monitor do curso de estatística, 12 para física, 20 para o curso de química e 5 para docentes de matemática. As inscrições podem ser efetuadas até amanhã, dia 15 de setembro, e é só preencher um formulário eletrônico exclusivamente através do e-mail institucional, que você encontra no site da instituição, uepb.edu.br. Os monitores selecionados nesse processo devem atuar no período de 4 a 8 de novembro, durante a primeira semana de Educação, Ciência e Tecnologia. E no próximo bloco a gente fala sobre um projeto de cinema que apresentou clássicos da literatura na central de aulas. E ainda, um casal de bailarinos formado pela UEPB está de malas prontas para intercâmbio de dança. Fica sintonizado no CBN Universidade, a gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade nesta manhã de sábado. Um projeto de extensão do Departamento de Comunicação da UEPB promoveu a exibição de filmes de obras clássicas da literatura brasileira para a comunidade universitária. O Central de Cinema garante acesso às produções audiovisuais o ano inteiro. Confira os detalhes na reportagem de Gabriele Martins. O projeto de extensão Central de Cinema faz parte do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a Faculdade de Linguística, Letras e Artes. A fala da UEPB com
Com a Pró-Reitoria de Cultura e a Pró-Reitoria de Extensão, a iniciativa realizou, durante uma semana, a mostra Literatura Brasileira no Cinema, com exibições de filmes que apresentam a literatura brasileira na produção audiovisual nacional, como destaca o professor Rômulo Azevedo, idealizador da Central de Cinema. Nós escolhemos obras de referência na literatura brasileira, com autores como Jorge Amado, Machado de Assis, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, entre outros, e filmes que também fizeram adaptações muito boas dessas obras literárias. A ideia do projeto vai além da exibição dos filmes. A cada sessão, alunos e professores discutem as exibições, trocando experiências e refletindo as nuances dos filmes, e avaliando as diferenças entre a linguagem literária e a cinematográfica, como explica Rômulo Azevedo. Aqui a linguagem literária é uma coisa e a linguagem cinematográfica é outra. A gente não pode exigir que um filme, que dura 1h30, 1h40 de duração, faça um livro de 300, 400 páginas integralmente. Então a gente mostra exatamente essa diferença entre a linguagem literária e a linguagem cinematográfica e os aspectos de cada uma dessas linguagens específicas, como eles abordaram essas obras. Então a discussão é feita exatamente em cima disso. Tem uma frase clássica que diz o seguinte: toda vez que um livro é adaptado para o cinema, o livro é sempre melhor do que o filme. Mas é bom lembrar isso, que a linguagem cinematográfica é outra coisa. Por exemplo, um filme como Memórias Póstumas de Brás Cubas, se você fosse fazer uma adaptação fiel ao livro, daria um filme de pelo menos 50 horas de duração. Isso é impraticável. Então, o que é que o diretor procura fazer? Pegar a essência da obra literária e, através da linguagem cinematográfica, dar o seu recado. Durante a semana, foram exibidos os filmes Vidas Secas, de Graciliano Ramos e direção de Nelson Pereira dos Santos, Macunaíma, de Mário de Andrade e direção audiovisual de Joaquim Pedro de Andrade, Capitães da Areia, de Jorge Amado e direção de Cecília Amado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra de Machado de Assis, escrita em 1985 e com direção cinematográfica de André Klotzel, e fechando as exibições com o filme A Hora da Estrela, com direção de Suzana Amaral, a partir da obra literária de Clarice Lispector. A iniciativa também tem apoio do Festival Audiovisual Internacional de Campina Grande e integra as atividades da 19ª edição do Comunicurtas UEPB. O coordenador Hipólito Lucena falou da importância dessa parceria. A gente está junto na realização desse projeto, o Central de Cinema, e que a gente trouxe também professores especialistas em literatura brasileira para, antes de cada sessão desses filmes que estão sendo exibidos durante a semana, pudesse fazer uma apresentação da obra. E após a exibição, depois a apresentação da obra, depois o filme, depois um espaço de debate sobre os espectadores, naturalmente, sobre isso. Então é uma programação que a gente insere também dentro da que a gente pensou para o Comunicurtas esse ano. A gente sempre trabalha para além da linguagem audiovisual pura, quando o festival acontece no seu devido lá em novembro, mas nós teremos agora trabalhando com literatura e também vamos trabalhar com as artes cênicas, com teatro também, como homenagear as ações das atividades do festival, de forma que a gente possa compreender todo o dinamismo, tanto o tema do festival esse ano que a gente está trabalhando na imagem, cidade, movimento. Então tentar ao máximo buscar essas inter-relações dos gêneros, das linguagens artísticas, para que a gente possa processar também como a sociedade contemporânea vive nesse período de pós-pandemia, que é um reinventar-se, que a gente está nesse processo aqui agora, e readaptação. E aí é importante não perder o eixo do que foi produzido, do que é produzido lá para trás, para a gente projetar o futuro. Além dessa semana, voltada para as obras da literatura brasileira, o projeto realiza várias exibições ao longo do calendário acadêmico da UEPB, sempre às quartas-feiras, no Auditório 1 da Central de Aulas, e é aberto ao público em geral, com a produção da Codecom UEPB, Gabriele Martins, para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriele. Um casal de bailarinos contemporâneos que deu os primeiros passos como alunos do Centro Artístico e Cultural da UEPB, está prestes a realizar uma grande experiência de dança fora do país. Eles vão participar de um intercâmbio na Alemanha e viajam na próxima sexta-feira, dia 20 de setembro, para acompanhar os ensaios de uma tradicional companhia de balé,
e trocar experiências com dançarinos de outras partes do mundo. A reportagem é de Hernandes Silva. Maxwell Araújo e Aline Ferreira são bailarinos que deram os primeiros passos dentro do projeto de incentivo à cultura do Centro Artístico e Cultural da UEPB, o CAC. A Aline fez parte da primeira turma, isso há 17 anos. Eu comecei aqui muito nova ainda, com 10 anos de idade. Então foi onde eu tive os meus primeiros ensinos de balé clássico e dança contemporânea. Então para mim é tudo, assim. Porque se não fosse pela UEPB, pelo balé da UEPB, hoje eu não teria conseguido ter outras experiências, viajado para muitos lugares, ter conhecido outras pessoas. Meu vínculo total de amizade, de família, tudo isso é voltado através da dança. E foi graças ao UEPB que eu consegui isso. Já Maxwell tem 13 anos de balé. Recentemente, o casal representou a Paraíba no Festival Internacional de Dança de Goiás, onde executaram coreografia de balé contemporâneo em dupla e também fizeram 2 apresentações na modalidade solo, que é a dança individual dos bailarinos. Agora, os dois estão se preparando para participar de um intercâmbio de dança. Eles foram selecionados em edital de incentivo à cultura do governo do estado da Paraíba e devem vivenciar a experiência de dança na Alemanha, como explica Maxwell Araújo. Nós participamos do edital Arte na Bagagem, do governo do estado da Paraíba. Conseguimos ser agraciados. Também o professor Ricardo Fernando, lá de Augsburgo, na Alemanha, nos concedeu a carta convite para que nós pudéssemos participar desse evento lá. E estamos indo na expectativa de aprender muito. Passaremos uma semana fazendo aulas e conhecendo os bailarinos de outros lugares, e vamos aprender, acompanhar toda a produção cultural, conhecer as pessoas, trabalhar com o idioma e evoluir. Serão 10 dias fora do Brasil, convivendo com bailarinos da Alemanha e de outras partes do mundo. Mas esse não é o primeiro intercâmbio de dança que o casal de bailarinos formado pela UEPB vai participar. Eles já vivenciaram outras experiências através do balé, com aprendizado para a vida, como afirma o bailarino. É muito importante para a gente poder participar desses eventos, né? Mostrar um pouquinho da dança da gente lá fora, tudo que a gente aprendeu aqui, principalmente aqui em Campina Grande, no balé da UEPB, e poder compartilhar um pouquinho lá e aprender, né? Eu acho que o que fica é o aprendizado. É rapidinho, serão apenas 10 dias, mas que vão ser muito intensos e que a gente espera voltar com a bagagem bem cheia de aprendizado. A viagem está marcada para o dia 20 de setembro, e na mala, os bailarinos devem levar muito do que aprenderam nas aulas do CAC UEPB, e a expectativa de Aline é voltar com a bagagem ainda mais cheia de experiências. Eu vou levar muita coisa, muita determinação, muito amor pela dança, muita vontade de trabalhar, de se movimentar. Vou tentar agarrar tudo que eu posso, tudo que eu puder lá, para poder trazer ainda mais coisas para cá e passar, né? Passar isso adiante, porque eu acho que é muito importante isso, de você ir com vontade, aprender o máximo, vir e repassar esse ensinamento, esse aprendizado. Com produção da Codecom UEPB, Hernandes Silva para o CBN Universidade. Obrigado, Hernandes, pela matéria. E boa sorte aos bailarinos Maxwell de Araújo e Aline Ferreira, que façam uma boa viagem e representem a Paraíba e a nossa UEPB nesse intercâmbio de dança. E é com essa boa notícia que encerramos assim o CBN Universidade de hoje, que teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares, reportagens de Hernandes Silva, Gabriele Martins, Ana Flávia Souza e Tailane Almeida, produção de entrevista de Karen Cirne, edição e finalização de Isis Coelho e Lucielen Lima, edição técnica de Apolo Ricarte, direção geral Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, não se preocupe. A edição deste sábado está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPB Oficial no Instagram, e no Facebook é só pesquisar a nossa página Universidade Estadual da Paraíba-Rede UEPB. Um ótimo fim de semana a todos. Esperamos por você no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Rádio CBN Campina Grande. Até lá. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.